peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus 28:16. O texto vai estar no telão. E da mesma forma eu peço aos irmãos que abram seus corações, para que essa palavra possa entrar e ela possa gerar fé e esperança na sua vida. Mateus 28:16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Amém? Esse encontro de Jesus com os discípulos foi um encontro especial, porque ele ocorreu depois da morte e da ressurreição de Jesus, e ele também foi o último encontro de Jesus com os discípulos aqui na terra. Foram as últimas palavras que Jesus disse para os discípulos aqui na terra. Alguns dias depois, Jesus ascendeu ao céu. Jesus foi para o céu. Podemos dizer que foi um encontro de despedida, onde Jesus instruiu os seus discípulos o que eles deveriam fazer para continuar a caminhada e o trabalho de espalhar o Evangelho. E esse versículo ele nos ensina, ele tem alguns ensinamentos que também nos ajuda hoje, como nós podemos seguir na nossa caminhada. Primeiro de tudo, eu preciso perguntar, com quem Jesus estava falando? Com os discípulos. O versículo 16 que nós lemos, Jesus mostra que ele estava falando com os discípulos. E naquela época, quem eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que seguiam e aprendiam diretamente com Jesus. Eram aqueles que participavam ativamente do ministério de Jesus. Eram tanto os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, mas era qualquer outro seguidor próximo de Jesus que se dedicava a aprender e propagar os ensinamentos dele. E agora, nos dias de hoje, quem são os discípulos? Aliás, o que é ser discípulo? E nós vamos definir quem são os discípulos e o que é ser discípulo, porque dessa forma a gente pode entender se essa mensagem que Jesus deixou, ela é para a gente também. Se eu tivesse que definir discípulo em poucas palavras, eu diria que o discípulo ele é um seguidor de Jesus, ele é um imitador de Jesus. E para a gente definir um pouquinho mais resumidamente, discípulo é aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. É aquele que tem a Bíblia como manual e referência de vida. É aquele que inspira outras pessoas, é aquele que motiva outras pessoas a seguir Jesus. É aquele que ajuda a propagar os ensinamentos de Jesus. É aquele que honra a sua igreja. Agora, com essas informações, você pode se identificar como um discípulo de Jesus? Com essas informações que eu dei, você pode se identificar como um discípulo de Jesus? Amém. Então, essa palavra é para mim e para você. Talvez até agora você não sabia exatamente o que é ser um discípulo e não entendia. Mas se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a Bíblia como manual. Você inspira outras pessoas a seguir Jesus. Você honra a sua igreja. E você ajuda a propagar os ensinamentos de Jesus. Você é um discípulo. Amém? Repita assim, eu sou discípulo. Amém. Agora, vou fazer uma propaganda. Se você quiser ser um discípulo de excelência, você procura o pastor Moisés e pede uma cópia do livro dele. Uma grande decisão e importantes decisões. É um livro que você pode ler em 20 minutos. E aqui vai te ensinar a ser um discípulo de excelência. Amém? O texto nos mostra no início do versículo 18, quem é a fonte?
Vamos ler o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quem disse essas palavras? Jesus disse. E uma coisa interessante que nos mostra que Jesus não precisava dizer as palavras seguintes aos discípulos. Porque os discípulos eram aqueles que eram íntimos de Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Os discípulos, eles participaram de vários milagres que Jesus operou. Jesus não tinha a necessidade de declarar: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas mesmo assim, ele deixou essa mensagem para nós. Jesus estava preparando os discípulos daquela época para seguir na caminhada, sem a sua presença física. Ele estava instruindo os discípulos o que eles precisavam fazer na caminhada sem a presença física de Jesus. E da mesma forma, com este versículo, com esta afirmação, Jesus está preparando os discípulos da nossa geração para continuar na caminhada. Jesus sabe da nossa realidade. Talvez você já é um discípulo de Jesus, mas você tem entrado hoje aqui na igreja um pouco desmotivado. Talvez porque os seus relacionamentos não estão da forma que você gostaria que estivesse. Talvez as suas finanças não estão da forma que você gostaria que tivessem. Talvez as suas emoções estejam frágeis esta manhã. Talvez o seu relacionamento com o próprio Jesus não está da forma que Ele preparou que estivesse. Nessa manhã, eu quero que você saia daqui com a convicção e com a certeza que o Deus que você serve, o Deus que nós pregamos, é o Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele tem o poder para transformar a sua vida. Amém? No mesmo livro de Mateus, no capítulo 8, ali tem um encontro especial, que é o encontro de Jesus com aquele leproso. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que depois daquele encontro, a vida daquele homem foi transformada. Antes do encontro com Jesus, aquele homem vivia isolado, excluído, sem esperança. Após o encontro com Jesus, aquele homem foi curado, restaurado e experimentou uma vida nova de dignidade e aceitação. Em Mateus 9, tem o encontro de Jesus com o paralítico. Aquele homem, Jesus mostra que ele tinha o poder para perdoar os pecados. Antes do encontro com Jesus, aquele homem era totalmente limitado e dependente dos outros para se movimentar. E após o encontro com Jesus, ele foi curado, ele teve os seus pecados perdoados e ele experimentou uma transformação integral na sua vida, tanto física quanto espiritual. Quando nós seguimos um pouco a mais, nós vemos o encontro de Jesus com a filha de Jairo, onde ele ressuscita aquela menina. Jesus mostrando o seu poder sobre a morte. Antes do encontro, aquela menina estava morta. Depois do encontro com Jesus, aquela menina foi ressuscitada, recebendo vida. E eu tenho certeza que esses encontros foram encontros especiais e que ficaram na memória daquele povo. Jesus demonstrou toda a autoridade e poder sobre todas as coisas, incluindo doenças, circunstâncias impossíveis e até sobre a morte. Da mesma forma, Ele está aqui nesta manhã. E Ele está nos mostrando que Ele ainda tem todo o poder sobre todas as coisas. Assim como Jesus preparou os discípulos para continuar naquela caminhada, Ele está nos preparando, eu e você, os discípulos da nossa geração, para que nós podemos continuar na nossa caminhada. Independente das suas circunstâncias, você é discípulo e você serve um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, amém? Os desafios fazem parte da nossa caminhada, só que as lutas nos deixam mais fortes. O Senhor deixou bem claro para nós quem Ele é. E eu quero que mais uma vez, eu quero que você saia com a convicção no seu coração, que Ele é o mesmo, que fez milagre no passado, e Ele é o Todo-Poderoso que pode fazer o milagre na sua vida nesta manhã. Não deixem que as lutas e as dificuldades do dia a dia intimidem o seu chamado de discípulo.
quem te chamou tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele marcou um encontro especial com você nesta manhã. Amém? Nós já entendemos agora o que é ser discípulo. E nós concordamos que nós somos discípulos. Amém? Então fala, eu sou discípulo. Agora o versículo 19, ele nos mostra que não basta ser discípulos. Ele fala assim, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós não só precisamos ser imitadores e seguidores de Jesus, mas nós precisamos influenciar, motivar outras pessoas, as pessoas ao nosso redor, a serem seguidoras e imitadoras de Cristo também. Nós não podemos negar que estamos vivendo um momento especial na igreja. O momento que nós estamos vivendo, ele é especial. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso com os jovens e com os adolescentes dessa igreja. E nós não podemos deixar de reconhecer que toda a igreja tem sido parte disso. Os pais, com o seu apoio, o pastor Moisés, a liderança com a sua confiança, vocês, eu, nós, a igreja, seja servindo, seja adorando, seja dando exemplo. Você tem uma grande responsabilidade por esse momento maravilhoso que nós como igreja estamos vivendo. Essa conexão, essa integração, ela está funcionando. E a nossa responsabilidade é fazer imitadores de Jesus Cristo. Seria impossível isso acontecer se nós não tivéssemos uma igreja saudável, conectada e ativa. Uma igreja que entendeu esse chamado do ide e fazei discípulos. Vão e façam discípulos por todas as nações. A igreja New Life tem sido uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. A igreja New Life tem sido uma fábrica de discípulos. Veja os nossos trabalhos de missões no Brasil, na Índia, no Nepal. Essa campanha que nós participamos agora do Rio Grande do Sul. Quanta gente trabalhando em prol dessa campanha. Nosso pastor, ele é direcionado por Deus para participar dessas campanhas. E nós, como bons discípulos, nós compramos a causa. E eu poderia mencionar várias campanhas. Provavelmente alguns de vocês, se não a maioria, pode se lembrar de carretas e carretas de cesta básica chegando aqui atrás. Sem mencionar durante o furacão, né? A igreja toda para e vai ajudar um. Lembra durante o Covid? A igreja toda unida, ajudando os irmãos e se unindo. Mas tudo isso é para que o nome do Senhor Jesus seja espalhado por todas as nações. Olha a construção que estamos quase terminando, graças a Deus. Quanto dinheiro envolvido naquela construção, quanto investimento naquela construção. Mas tudo isso é para que outras pessoas venham até aqui e ouçam, escutem a palavra de Jesus e eles possam se tornar discípulos. Talvez você está começando um relacionamento com Jesus agora. Talvez você é um novo convertido, ou talvez você não esteja participando tão intensamente do ID e fazer discípulos. A minha palavra para você nessa manhã é: participe. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Comece hoje. Tem vários ministérios nessa igreja que precisa da sua ajuda, que está faltando a sua ajuda nesse lugar. Comece na sua casa, comece no seu trabalho, comece na sua escola. Mas vale a pena ser discípulo de Jesus. Um dos nossos desafios, um dos nossos maiores desafios, é mostrar para o povo lá fora que existe alegria na presença do Senhor.
Quão bom é adorar o nosso Deus e servir a Jesus. Independente das circunstâncias do nosso dia a dia. Quão bom é adorar e servir a Jesus. Algumas semanas atrás nós fomos participar do evangelismo com o Helmet. Cadê o Helmet? Está aí? Quero parabenizar o Helmet e a equipe. Que trabalho maravilhoso que tem sido feito. Ali nós vimos várias igrejas levando a palavra de Deus. Nós não éramos os únicos. E aquilo trouxe uma alegria muito grande no meu coração. Porque o evangelho tem sido pregado. Muita gente entendeu esse versículo e está obedecendo. Ali Bíblias foram entregues, oração foram feitas. Mas em particular, eu quero contar a história de um jovem. Jesus tinha marcado um encontro especial com aquele jovem naquela manhã. Ali aproximadamente 150 Bíblias foram distribuídas. Aquele jovem recebeu uma Bíblia como um presente que foi dado a ele. Aquele jovem, ele recebeu uma oração que os meninos perguntaram, posso orar por você? Aquele homem recebeu uma oração. Aquele jovem recebeu um convite para vir nos visitar. Aquele jovem veio nos visitar. Ele aceitou Jesus e hoje ele está aqui pronto para se batizar. Ele é o próximo a descer as águas desse batismo. Dá um glória a Jesus. Aquele encontro especial com Jesus vai ficar na memória desse jovem para o resto da vida dele. Aquele encontro especial vai ficar na minha memória para o resto da minha vida. Aquele encontro especial com Jesus vai ficar na memória de todos aqueles que participaram diretamente da conversão e do batismo desse jovem. E eu gostaria de ter tempo para contar a história de cada uma dessas pessoas que vão se batizar hoje. Eu tenho certeza que discípulos, sejam o pai, seja a mãe, seja a esposa, seja o filho, seja o irmão da igreja ou um colega, discípulos motivaram vocês a tomar a melhor decisão da vida de vocês. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, para esses discípulos. Aleluia. O versículo 20 nos deixa uma promessa maravilhosa. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto ele está dentro de um contexto, não é um texto isolado. E esse contexto ele inclui a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Um pouco antes a Bíblia nos mostra, no mesmo livro de Mateus, no versículo 45, que num dia, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra, do meio-dia às 3. E esse momento foi durante a crucificação de Jesus. Essa escuridão ela simbolizava a gravidade e a importância daquele momento. Logo após, Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E isso mostrava o sofrimento e a angústia de Jesus naquela cruz. Jesus clama novamente e entrega o seu espírito. E é nesse exato momento que Jesus morre. Após a morte de Jesus, o versículo 51, ele descreve que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso direto ao Pai. E nos mostra também a promessa maravilhosa de Deus habitando os nossos corações até o fim dos tempos, através do Espírito Santo. Jesus morreu para que eu e você tenhamos vida. Um dos versículos mais populares da Bíblia, se é assim que eu posso dizer, João 3,16, onde ele fala: porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O preço daquela cruz foi alto. Para nós hoje ele é de graça, pela graça, mas ali foi pago um alto preço. Mas esse preço nos garante a vida eterna. A cruz ela é de graça para mim e para você, mas ela foi comprada com a vida de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa esperança como cristão, como discípulos, como seguidores e imitadores de Jesus Cristo. Ela representa a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E ela oferece a promessa da vida eterna a todos que creem. A mensagem da cruz nos faz lembrar que, independente das nossas circunstâncias, ou quão insuperáveis parecem os nossos desafios, há sempre uma nova manhã, há sempre uma nova chance, há sempre uma nova vida em Cristo. E a mensagem da cruz, ela nos traz uma mensagem de restauração e salvação. Independente dos caminhos que você tenha seguido, hoje você tem acesso a Cristo, se apenas se arrepender e mudar os seus caminhos. Havia um ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. E aquele homem, ao perceber quem era Jesus, ele olhou para o lado e pediu, clamou a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Jesus Cristo olhou para aquele homem com seu amor incondicional, com a sua graça inexplicável e disse: hoje mesmo nos encontraremos no paraíso. Isso mostra que a eternidade daquele homem foi transformada. E a Bíblia, ela está cheia dessas histórias e desses encontros para que nós possamos entender quem é o Jesus que nós servimos. Esse versículo, ele garante essa promessa maravilhosa, que Jesus estaria conosco até o fim dos tempos. Deus, ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. E hoje, em pleno 2024, essa promessa está válida. Ele morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida. Hoje nós podemos ter um encontro verdadeiro e íntimo com Jesus Cristo. Hoje através do Espírito Santo. Mas um dia estaremos junto com Ele, adorando face a face. E esse encontro, ele vai ser para sempre. Porque a promessa está aqui, amém? Nós cantamos que é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. E é isso que nós cremos. Vai cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, é porque Ele vive que nós cremos no amanhã. Jesus vive e Ele está aqui. Eu gostaria de pedir à igreja, já pode se levantar, eu já estou partindo para o final. Irmãos, Evangelho é simples. Evangelho é boas novas. Nesses últimos dias, eu orei e pedi a Deus: Senhor, que a sua graça estivesse sobre essa igreja nesta manhã, para que essa mensagem, ela alcançasse o seu coração. E que você saia diferente da forma que você entrou aqui nesta manhã.
Eu pedi a Deus para que você tivesse um encontro especial com Ele nesta manhã. E que esse encontro marcasse a sua vida para sempre. Quando nós temos um encontro com Jesus, nossa vida é transformada. A nossa história é transformada. A nossa eternidade é transformada. Jesus morreu, ressuscitou. E alguns dias depois ele teve esse último encontro com esses discípulos. E foi um encontro especial, onde ele deixou claro quem ele é. Que ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Ele mostrou o que devemos fazer. Ele disse: vão e façam discípulo. Mas também ele nos deixou uma promessa. Ele disse que nunca nos abandonaria. E essa mensagem, ela precisa ser propagada. Ela não pode ficar aqui, dentro dessas 4 paredes. Essa mensagem precisa dos discípulos dessa geração, que sou eu e é você. Talvez nessa manhã você tenha vindo em busca do seu milagre, com a esperança que aquela sua causa que parece impossível ser resolvida. Ei, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra está aqui pronto para ter um encontro com você nesta manhã. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e está dizendo: eu quero ser um discípulo. Ou eu preciso ser mais ativo na obra do Senhor. Eu preciso obedecer esse chamado. Hoje, Ele, o Mestre, o que deixou essa instrução, Ele está aqui e Ele quer ter um encontro especial com você. Independente da sua idade, da sua condição social ou das circunstâncias da sua vida, Ele está aqui e Ele quer ter um encontro com você. Talvez você entrou aqui nesta manhã precisando se reconciliar com o Pai. Você não tem feito as melhores escolhas. Você conhece a verdade, mas não está conseguindo vencer as tentações desse mundo. O nosso Pai, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, está aqui de braços abertos, pronto para te reencontrar. E talvez você entrou aqui porque você já experimentou de tudo lá fora e até hoje não conseguiu preencher esse vazio do seu coração. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu já tive lá fora por muito tempo e eu já experimentei de tudo para encher o vazio do meu coração. A única forma de preencher esse vazio é Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta manhã, pronto para te encontrar. Seja qual for a sua situação, ou como você entrou neste lugar, o Senhor está aqui. Ele está pronto para te encontrar. Enquanto nós vamos cantar, se por algum acaso você gostaria de receber uma oração, venha até aqui para frente que nós vamos orar por vocês. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem pra frente, não tem vergonha não. Hoje o teu encontro está marcado. Eu sou vai ser um encontro que vai marcar sua vida para sempre. tua morada. Eu sou teu